A paz do Senhor, irmãos, aqui uma vez mais com vocês, o presbítero Luiz Araújo, para a ministração de mais uma pré-aula da nossa revista, da nossa lição bíblica, publicada pela CPAD. E nesse trimestre, você já sabe, que você tem acompanhado, nós estamos estudando o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai ser ministrada no próximo domingo. Então, você que chegou até esse vídeo por uma pesquisa, por uma indicação, por um compartilhamento, eu já quero pedir a você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso é bênção para você, isso é bênção para nós que estamos fazendo esse trabalho aqui, nos dedicando para isso. E também sugiro a você que você clique aí no sininho, você que já é conhecedor das ferramentas aí do YouTube, você clica aí então no sininho para que você possa ser notificado em primeira mão diante das postagens de novos vídeos e de novas pré-aulas aqui do nosso canal, que tem abençoado muitas vidas e eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida, tá bom? Então eu peço que você já pegue então a sua Bíblia, a sua revista, um papel para anotar, caneta, e faça aí as suas anotações, principalmente você que é professor, né? Você que é um professor, você vai ministrar essa aula na próxima ocasião, no próximo domingo, então você tem aí a oportunidade de registrar algum subsídio a mais para que você possa aí fazer as colocações para os seus alunos na próxima lição, na próxima oportunidade da ministração desta aula, ok? Então hoje nós vamos aqui aprender juntos a lição de número 7. A lição de número 7, ela tem por título Davi é ungido rei, ok? Eu quero ler com você o texto áureo e nós vamos avançando aqui para as nossas colocações a partir do texto áureo, ok? Então, o texto áureo, você que não tem a revista, o texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no seu versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A verdade prática, ela diz o seguinte: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. A nossa lição, ela tem um objetivo geral e eu gostaria de ler com você esse objetivo geral, que é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. E a nossa lição também possui objetivos específicos. E são 3. O primeiro, apresentar a unção de Davi como rei. O segundo, delinear a virtude do serviço do rei Davi. E o terceiro, retratar Davi como um guerreiro. Eu gostaria de ler também com vocês a nossa leitura bíblica em classe. Ela é que vai nortear todo o nosso desenvolvimento desta pré-aula e ela que é a base para a nossa lição. Novamente, repetindo aqui com vocês a lição de número 7, ok? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16, do versículo 1 ao 13, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor:
toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a esse tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este é o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas, disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou e buscou dele, e o trouxe. E era ruivo, formoso e de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unja, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Irmãos, essa é a nossa leitura bíblica em classe, um pouco extensa, mas ela é necessária para o desenvolvimento do nosso raciocínio e da nossa lição. Nossa lição ela vai ser dividida no tópico 1, que diz respeito, ou que nos ensina a respeito de Davi, o rei ungido. O tópico 2 vai nos ensinar Davi, o rei que era servo, e o tópico 3, Davi, o rei que era guerreiro. Então essa lição está dividida em 3 tópicos, e nós vamos aqui, dentro desses poucos minutos, abordar e trazer algumas colocações para os irmãos importantes, para que você possa então ter condições e subsídios para ministrar aos seus alunos na escola bíblica dominical. Meus irmãos, nos capítulos anteriores nós estudamos a respeito da instituição da monarquia em Israel, e também aprendemos que Saul ele fora escolhido como o primeiro monarca ou o primeiro rei de Israel. Porém, durante a vida ou ministério monárquico de Saul, Saul teve atitudes que desagradaram muito ao Senhor. Dentre elas, nós destacamos a desobediência. Saul foi um homem desobediente, e a sua desobediência custou caro, custou o seu reinado. Então, Deus, diante desse fato, diante dessas atitudes de Saul durante o seu ministério monárquico, Deus então rejeita a Saul como rei. E Deus então escolhe, ou Deus manifesta o desejo de escolher alguém segundo a vontade do seu coração, segundo o coração de Deus. Nós estamos agora diante do capítulo 16 do livro, ou do primeiro livro de Samuel. E esse capítulo 16 é um capítulo que marca a história do povo de Israel.
é um capítulo que é um dos marcos do Antigo Testamento, pois nesse capítulo é onde nós acompanhamos e aprendemos a história de um jovem pastor de ovelhas que fora escolhido por Deus para ser então um novo rei de Israel. A história da unção ou da separação de Davi para o ministério monárquico ou para a posição de rei em Israel. Diante de todas as circunstâncias e aprendizados que nós observamos aqui no capítulo 16, nós vamos nos atentar então para o aspecto e para o ensinamento a respeito da unção de Davi como rei de Israel. E nós aqui então, em rápidas palavras, dentro desses tópicos, nós vamos aqui buscar entender um pouco os aspectos que envolvem a unção de Davi como rei de Israel. E eu quero que você então acompanhe comigo a leitura do primeiro tópico, que diz Davi, o rei ungido. O propósito desse tópico é mostrar o significado da palavra unção ou o significado do ato em si de ungir alguém. Vamos aqui abordar alguma coisa no sentido etimológico da palavra unção, para que você possa então ter esse apanhado geral a respeito disso que envolve o significado da palavra unção ou desse ato de ungir uma pessoa, no caso aqui especificamente de Davi, ok? Então acompanhe comigo aqui a leitura desse primeiro tópico. Subtópico 1, significado e propósito da unção. No hebraico há duas palavras para unção, suk e machá. A palavra suk aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Você vai ver esse relato dessa palavra sendo usada em Deuteronômio capítulo 28, 40 e Ruth 3 e 3. A palavra grega que corresponde ao hebraico suk é aleifo, e você vai encontrar esse relato, esse uso dessa palavra em Lucas 7, 38 ou 46, que pode referir-se ao ato de ungir enfermos. Marcos também você vai encontrar essa palavra no grego sendo usada. Marcos capítulo 6 e no versículo 13 e em Tiago 7 e 14. Aqui está colocando um aspecto importante a respeito do ato de ungir. Aqui ele tem um fim mais medicinal, né? Essa palavra suk, ela tem esse propósito, esse fim mais medicinal e também com um propósito específico de ungir um enfermo. Nesta aplicação, usando esta palavra suk, ou no Novo Testamento, aleifo, para representar ou para explicar o significado de unção, ok? Não vamos entrar em detalhes a respeito disso, não é o propósito. Quanto à palavra machá, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Mashiach ou Messias. A palavra grega crio se relaciona com machá, daí o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá, unção de pedra, Gênesis 31 e 13, dos sacerdotes, dos reis, dos profetas e de objetos diversos. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa, o objeto ungido, fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. Qual é o que nós devemos aqui abordar de específico e direto no tópico 1? Entender o sentido etimológico da palavra unção. Ele tem esse significado de untar, de ungir, de cobrir. Esse é o significado da palavra unção. E é isso que deve ser, então, explicado para os seus alunos na oportunidade da ministração da aula. Que a palavra unção, que aqui é representada no hebraico pela palavra machá, ela significa untar, cobrir, proteger.
Ou seja, este ato no Antigo Testamento, ele era usado para um propósito específico. E esse propósito específico era de separar obreiros, profetas, reis, sacerdotes para um ministério específico. Ou seja, toda vez que nós formos ver ou estudar ou formos analisar e observar essa palavra unção no grego como machá no Antigo Testamento, ela está sendo usada para o ato de separar alguma coisa ou dedicar algo para um propósito específico. Este é o significado de unção. Trazendo esse significado para a história de Davi, nós compreendemos então que Davi, na circunstância em que ele foi ungido, ele foi então separado por Deus para um propósito específico, que era o propósito de reinar, o propósito de reinar e ser rei sobre Israel. É muito interessante quando você observa que no ato da unção, a palavra diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Davi. A palavra Espírito, no hebraico, neste texto aqui de 1 Samuel, é a palavra ruá, que tem o significado ou o sentido de sopro, de vento. Irmãos, quando nós pensamos nisso, eu penso a respeito de um dos grandes propósitos do vento. Um dos grandes objetivos do vento, ele é de dar movimento. Percebam que uma torre de geração de energia eólica, por exemplo, ela só vai produzir aquilo pela qual ela foi projetada, ou seja, produzir energia, se as suas hélices, se a sua pá, ela for movimentada pelo vento. Ou seja, o propósito do vento é movimentar. O que eu aprendo com isso? Que quando Davi ele é ungido, ele é separado por Deus para esse ministério real, o Espírito do Senhor agora se apodera de Davi, e a partir daquele momento, Davi ele é movimentado exclusivamente pelo poder do Espírito do Senhor. As ações de Davi vão ser agora movimentadas. Tudo que Davi produzir, os resultados de Davi vão ser um movimento do Espírito do Senhor. Então isso é importante nós entendermos esse aspecto aqui e aprendemos esse aspectos inserido nesse tópico 1 da nossa lição, que traz o significado de unção e qual é o poder que o Espírito Santo tem em nós de nos movimentar a partir dessa separação para esse propósito específico. É importante frisar aqui que Davi, ele foi uma resposta de oração para a sua geração. Mais do que um menino separado para ser um rei, Davi foi resposta de oração para a sua geração corrompida. E assim como foi com Davi, Deus quer em nosso tempo, nos nossos dias, levantar jovens, homens e mulheres que sejam resposta de oração, resposta para a nossa geração, no nosso tempo, como obreiros fiéis, separados e ungidos para a boa obra do Senhor. Amém? Então vamos avançar para o tópico 2. O tópico 2 vai falar Davi, o rei que era servo. É importante entender dentro desse tópico 2 um aspecto muito importante a respeito da personalidade de Davi. Davi, depois que ele foi ungido rei, ele não perdeu a sua essência. Ou seja, no nosso linguajar, isso não subiu para a cabeça de Davi. Davi não se apressou em tomar o trono. Davi não se apressou em tomar a sua posição. Davi, a partir do momento então que ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo, ele entende uma das importantes lições da vida, que é passar pelo teste do tempo, que é passar pelo teste do ensinamento, que é passar pelo teste ou pelo processo até que nós cheguemos ao nosso destino final.
Todos nós, até chegarmos ao nosso destino final, nós temos que entender que nós precisamos enfrentar o processo. Nós devemos passar pela fase de preparação. Essa palavra aqui que estava me faltando aqui. Pela fase da preparação. Davi, ele soube entender que ele precisava passar pela fase da preparação. E diante disso, ele não perdeu uma das suas características principais, que era de ser servo. Ser servo foi uma das características também que Jesus Cristo nos ensinou. Isso nós vemos em Marcos, no seu capítulo 10, quando Jesus ele mostra e ensina a importância de ser servo, de servir. Jesus ele veio para isso. Jesus veio para ser servo. Jesus ele veio para servir. E no Velho Testamento, Davi ele é um dos nossos exemplos mais fiéis a respeito de ser servo. Davi ele mostrou que ele não perdeu a sua essência diante do fato de ter sido ungido como o rei de Israel. Ok? Você percebe essas características em Davi, ou essa atitude em Davi, diante do fato, por exemplo, de ele ainda continuar servindo ao seu pai como pastor de ovelhas. Você percebe essa característica em Davi quando ele ainda serve a Saul como músico, como homem que estava ali presente dentro do palácio real, ao serviço ou à disposição do rei Saul. Você percebe essa característica em Davi quando o seu pai ele ordena que ele vá até o campo de batalha levar provisão de alimento para os seus irmãos. Você percebe isso, essa característica importante de ser destacada em Davi. Apesar da unção, apesar de ter sido separado, apesar de agora estar sendo movimentado, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, agora ter sido empoderado pelo Espírito de Deus, ele não perdeu a sua característica de ser servo. Então essa é um ponto importante que deve ser destacado para os seus alunos diante da administração da oportunidade da aula na escola dominical. Eu quero ler com você aqui o primeiro trecho, o primeiro subtópico do tópico 2, que nós acabamos de abordar, que é Davi, o rei que era servo. O ungido servindo. Subtópico 1, o ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou a sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para Deus. A sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local onde os planos divinos seriam executados. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Amém? Então você destaque, procure elementos que reforcem, procure textos que reforcem a importância de nós sermos servos, de nós servirmos apesar da nossa unção, da nossa separação, do nosso ministério, do nosso cargo. Todos nós que temos essa responsabilidade de obreiros, de presbítero, de evangelista, de pastor, de diácono, de cooperador, você que é líder de ministério, você precisa entender que você é servo, que você foi separado para servir. E essa essência, essa característica, ela não pode deixar de ser presente na vida da pessoa que é separada e ungida para o ministério. Amém? Vamos para o tópico 3, para nós finalizarmos, que diz: Davi, o rei que era guerreiro. Vocês conhecem muito bem a história de Davi diante da circunstância em que ele enfrenta Golias. É interessante nós observarmos
olhando para aquilo que nós já falamos, de Davi agora está sendo movimentado pelo Espírito do Senhor, que Davi então ele chega diante de uma situação que aos olhos humanos era muito maior do que ele. Davi ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. A sua armadura era uma armadura pesadíssima, toda preparada para a batalha. Os historiadores dizem que só a ponta da lança de Golias pesava aproximadamente 9 quilos. Então vocês percebam que o desafio de Davi, humanamente falando, era muito maior do que ele. Porém, Davi agora, movido pelo Espírito do Senhor, separado para esse ministério real, ele entende que, sendo movido por Deus, fazendo a vontade de Deus, ele poderia sim vencer aquele obstáculo, vencer aquele gigante, vencer aquela circunstância, vencer desafios maiores do que nós, vencermos desafios que aos olhos humanos são muito maiores do que as nossas possibilidades humanas. Ela só pode ser vencida por pessoas que são movimentadas e apoderadas pelo Espírito Santo do Senhor, assim como Davi o era. No nosso ministério, na nossa vida, na nossa separação para a obra de Deus, com certeza nós iremos enfrentar momentos, dificuldades e gigantes que são muito maiores que as nossas capacidades humanas de enfrentar. Porém, diante do fato e da realidade, que nós somos separados e ungidos para essa obra, que nós somos agora então separados para esse ministério, e agora então tendo o Espírito do Senhor dentro de nós, nos movimentando nessa obra, nós podemos ter a mesma certeza que Davi teve, a certeza que nós venceremos essa batalha, porque não é a nossa força que vence, não são as nossas habilidades, não são as nossas armas carnais, mas sim as nossas armas espirituais, que vencem os desafios e os gigantes que dia após dia se levanta contra o ministério, contra a nossa separação, contra a nossa igreja, contra aquilo que somos em Deus. Então eu quero incentivar você que diante desse exemplo de Davi, diante desse exemplo desse menino que agora passa a se tornar a cada dia mais maduro e mais pronto, entendendo a fase da preparação, nós possamos tomar esse exemplo para que nós possamos enfrentar de cabeça erguida as nossas batalhas, sabendo que nós somos separados e ungidos pelo nosso Senhor. Quando nós olhamos para o aspecto da unção dentro do Novo Testamento, você percebe no livro de Atos principalmente, que agora essa unção que era manifesta através do óleo na cabeça daquele que era ungido, essa unção agora é manifesta sobre nós pela presença do Espírito Santo. Nós hoje somos ungidos, capacitados e separados pelo Espírito Santo do Senhor. E é através dele e por ele que nós nos movimentamos nessa obra, que é uma obra de dificuldade sim, mas é uma obra também que gera muitos frutos de alegria e de justiça para todos aqueles que se empenham nela. Naquela circunstância, Davi então, até aquele momento de enfrentar Golias, Davi era um menino que era um servo, mas diante daquele fato, Deus agora apresenta Davi para o povo. Deus apresenta Davi para a nação, como aquele que seria então o separado, o ungido para ser o novo rei de Israel. Então eu incentivo você, mais uma vez, diante desse relato e dessa história, que já é contada há muitos anos, você possa mais uma vez se inspirar nela para vencer as suas batalhas, para vencer as suas guerras, entendendo e reconhecendo o seu chamado em Cristo Jesus e sabendo que você hoje é movimentado, guiado e conduzido por nada mais, nada menos que o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então eu espero que você tenha aproveitado essa aula, essa ministração, que você tenha aproveitado aqui os recursos ou aquilo que nós colocamos como subsídio para você,
Espero que você tenha aí como professor uma boa aula e que o Espírito do Senhor te movimente na direção desse propósito. Amém? Fiquem com Deus e um forte abraço.